Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, hoje nós estamos no 21º domingo depois de Pentecoste, né? E nós temos uma clara ideia, né, do que Nosso Senhor fala sobre o nosso dever de perdoar, né? Então nós vemos aqui uma realidade, né, que todos nós cristãos, nós católicos principalmente nós que estamos no meio tradicionalista, devemos imbuir-nos, né, e colocar em nossas mentes, em nossa alma, o que nós devemos fazer em relação ao próximo, às pessoas. Há 3 domingos atrás, né, nós falamos um pouco sobre a caridade. Neste domingo, nós falamos sobre o purgatório, as nossas dívidas, o que nós devemos pagar. Então, na carta aos Efésios, de São Paulo aos Efésios, nós vemos, né, quais são as armas que nós devemos usar como cristãos, para poder pagar os nossos pecados, né? Armai-vos, né, da armadura de Deus, né, das virtudes de Deus, de São Paulo. O que são essas armaduras de Deus? É justamente a caridade, a piedade, a temperança, a penitência, tudo que é positivo, que nos leva ao céu. Diz que nós devemos nos armar para rejeitar as tendências do demônio, né? O poder do demônio a nós. Neste mundo, né, engana-se quem pensa o contrário, nós estamos cheios de poderes invisíveis, né, que são as potestades, tanto boas, positivas, angelicais, né, quanto as malignas. Então nós temos essas duas realidades que nós trabalhamos aqui, neste mundo, que é esses dois poderes, tanto o poder do mal quanto o poder do bem. Então nós devemos nos armar da armadura de Deus, das armas de Deus, principalmente da caridade, tanto para com Deus quanto para o próximo, né, para que nós possamos vencê-las. Nós, quando estamos em estado de graça, nós temos poder para vencer o demônio, o próprio demônio, que ele naturalmente, né, tem uma natureza maior que a nossa, uma natureza qualitativamente maior que a nossa, né? Mas nós, quando estamos em estado de graça, nós estamos participando da vida de Deus. Então, esta vida de Deus, que é a vida da graça, é a vida do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está habitando em nossa alma, e nos dá uma força maior, né, que a força de Satanás, para poder vencê-lo. Por isso, que Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, ele vai insistir nesta armadura de Deus. Que é a armadura de Deus? É o perdão, né? Perdoar o próximo, amar o próximo. Nós vemos no Evangelho, na parábola, né, que um servo devia a seu senhor, né, e o senhor, chamando a seu servo para pagar-lhe a dívida, ele perdoou-lhe as dívidas que ele tinha, né, compadecendo-se assim, do servo, né, o senhor perdoou as dívidas que ele tinha do servo. O que o servo fez depois? Ele também tinha outro servo, este servo tinha outro servo. E o servo deste servo foi pedir perdão, compadecimento, paciência, né, a esta pessoa, né, a este homem, e este homem que foi perdoado, né, pelo seu senhor, não perdoou-lhe o servo, e mandou o quê? Que fosse atormentado, até que fosse preso, até pagar as suas dívidas, né? O senhor deste servo, vendo o que ele fez a mesma coisa com ele, né? Servo mau, eu perdoei toda a dívida, né, que tu tinhas comigo, e tu não perdoaste a dívida de teu servo. Portanto, né, mandar-te-ei para a prisão, até que possas pagar toda a dívida que tens. Né? O que isso quer dizer? O que é esta dívida? Né? O que esta parábola quer nos dizer? É simplesmente a realidade do purgatório e a realidade de nosso comportamento com o próximo. Né? Então, Nosso Senhor deixa bem claro, se vós não amardes vossos irmãos, vós não entrareis no reino dos céus. Nós temos que amar os nossos irmãos, para entrarmos no reino dos céus. E nós, do mesmo modo que nós queremos que Deus faça conosco, nós devemos fazer com o próximo. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós estamos dizendo com Deus, olha, Senhor, o mesmo modo que eu faço com o meu próximo, eu devo fazer, eu quero que o Senhor faça comigo. Agora, se no nosso meio, que acontece muito, no nosso meio tradicional, né, nós não temos nem mesmo a ousadia de ter um olhar de compaixão, um olhar de bondade, um olhar de misericórdia, né, para com os irmãos nossos mesmos, que estão no nosso meio, né, como os nossos irmãos
dentro da Igreja Católica. Então, este comportamento que eu tenho com o próximo, dentro da igreja, de julgar, de difamar, de caluniar, de dizer que aquele é cismático, de dizer que aquele é herético, né, de excomungar, este comportamento que nós temos com o próximo é o modo em que nós estamos pedindo a cada missa que nós rezamos o Pater Noster, né, que nós acompanhamos o padre a rezar, né, em espírito, que depois nós não falamos junto com ele, mas ou a cada terço que nós rezamos, que tem o Pai Nosso, né, a cada oração do Pai Nosso que nós rezamos, este modo de comportamento que nós estamos fazendo com o próximo, né, é o modo que nós estamos pedindo para Deus. Olha, Senhor, pode me caluniar, pode me excomungar, pode colocar-me fora do teu reino, porque é assim mesmo que eu estou me comportando com o próximo. Né, é isso que eu estou fazendo com os demais. Né? Então, é muito perigoso. Nós, católicos tradicionais, né, que estamos dentro da Igreja Católica, né, estamos lutando para guardar a fé a todo momento, né, nas nossas casas, nas nossas capelas, nos nossos lugares de missa, missões, né, como nós temos aqui, que não é uma capela, é simplesmente uma missão, um lugarzinho que nós conseguimos, né, graças à generosidade de benfeitores, para rezar a missa. Enfim, nós que estamos neste meio e nos comportamos como pessoas sem caridade alguma, a cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo a nossa própria condenação. Né? Pois quando nós não temos um comportamento de caridade para com o próximo, nós estamos pedindo a Deus que nos trate assim. Deus misericordioso como Ele é, né? Sabendo muitas vezes que nós não fazemos estes atos, né, por malícia, mas por um hábito, por influência do grupo, por influência, enfim, do nosso meio em que nós estamos inseridos, talvez, não estou dizendo que não seja, mas talvez, às vezes, não sendo um pecado mortal, ele nos prepara um purgatório para nós. E aí vem a realidade do purgatório. Né? O purgatório não é algo, é a segunda realidade que eu falei no começo do sermão. Né? Então são essas duas realidades, o perdão e a do purgatório. E esta realidade do purgatório não é algo que nós devemos desejar. Nós, homens que estamos aqui, praticando a nossa religião, nós católicos, nós estamos praticando a religião justamente porque quando nós morrermos, nós queremos nos unir a Deus. Né? Queremos que nossas almas se unam a Deus para que nós possamos viver assim eternamente felizes, né? Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, contemplando a Santíssima Trindade. Mas para isto, né, se exige um comportamento, né, se exige uma forma de viver que nós católicos temos que nos adequar. Né? E essa forma de viver é justamente isto, é o amor com o próximo, é o amor, né, a Deus, é o amor à Santa Igreja, é o respeito à liturgia, é o respeito com as coisas sagradas, é o respeito com todas as pessoas, para que, não porque elas sejam, inclusive essas pessoas que nós temos que ter respeito, que estejam fora de nossa religião, com elas também nós devemos um respeito ainda maior. Por quê? Porque elas são católicas, nós devemos respeitá-las? Não. Porque nosso dever dar o testemunho, né, de fidelidade, de caridade, de bondade, de ternura, inclusive, para que essas pessoas, vendo os nossos atos, elas se convertam, creiam no Evangelho, né, e também façam parte desta barca que nós fazemos parte, né, que é a barca da Igreja Católica, que é o compromisso com a vida de virtudes, o compromisso com a vida da caridade para com Deus. Né? Então é este o modo de agir que nós temos que ter como católicos. Né? E nosso Senhor, Ele vai pedir a conta de cada um de nós, de cada uma de nossas ações, antes de nós irmos para o céu. Né? Se nós não nos comportamos desta forma, né, de darmos testemunho, mas um testemunho fiel, um testemunho verdadeiro, que vem do coração, da alma, não um testemunho material, digamos, parcial, que venha apenas uma coisa, eu estou fazendo isto para que outros vejam. Esse testemunho não serve. Tem que ser o testemunho da alma, tem que ser da sinceridade do coração, para que outras pessoas, vendo, né, o nosso comportamento, também se dignifiquem, né, e, deste modo, se convertem e venham para a nossa religião. Por isso que é importante, né, nós guardarmos as leis da caridade, as leis da santa pureza, as leis do bom, do pensamento correto, né, julgar que o próximo está fazendo corretamente, para que, talvez, eu tendo razão, não faça um mau julgamento sobre ele. Né? Então, é importante tudo isso, por quê? Porque se nós nos comportamos desta maneira em relação ao nosso próximo, e nosso Senhor no Evangelho de São Mateus deixa bem claro, né, que nós temos que ter este comportamento com o próximo, temos que amar o nosso irmão, perdoar o nosso próximo. Se nós temos esse comportamento com eles, não temos dúvida que a nossa parte nós estamos fazendo. Né? E nosso Senhor não nos vai pedir conta
disso. Por quê? Porque nós fizemos nossa parte, nós mostramos testemunho. E é isso que é muito importante, né, para evitar um purgatório, né, tão grande, que é da outra vida, porque o purgatório da outra vida é algo que nós não podemos imaginar, não podemos conceber, né, nós devemos fazer isso. Nós devemos realmente mostrar este amor ao próximo, né, pregando o evangelho através do nosso comportamento, da nossa vida mesmo. Né? Se não puder falar do evangelho, prega o evangelho com sua vida, né, que isso será muito mais válido do que um sermão, né, do que uma pregação. Né? Se nós pregamos, né, este evangelho sucintamente, né, com ternura, com caridade, com sinceridade. Né? E nisso também nós evitamos o quê? A hipocrisia, né, que há muito em nosso meio católico. Por que eu me refiro aos católicos? Não me refiro aos de fora. Os de fora estão muito piores do que nós. Eu me refiro aos católicos porque quem está buscando melhorar, né, a cada dia somos nós. Né? Nós sabemos que nós temos defeitos, nós temos comportamentos e atos que nós podemos melhorar. Né? Então, para nós que eu falo, né, que o padre fala, é para nós católicos. Porque os de fora nós devemos rezar por eles, devemos fazer penitência por eles. Né? Eles não querem nos escutar, eles não nos escutarão agora. Então, por isso que é através de nossa vida que nós devemos dar o testemunho. Né, e evitar este purgatório. Lá no purgatório, né, como nós podemos evitar o purgatório, padre? Lá no purgatório tem duas penas, né, que é a pena moral, né, ou seja, e a pena dos sentidos. Né, a pena moral de dano, que é a não visão de Deus, né, é uma pena muito, muito forte. Por quê? Porque quando nós morremos, a alma separa do corpo, e esta parte material nossa, que é a alma, né, é natural dela que se una com Deus. Então ela quer se unir com Deus. Então ela fica impedida, né, de se unir a Deus. E este impedimento lhe causa dor, né, lhe causa um tormento muito grande. Né? Então a alma, quando separa desse corpo, ela quer gozar, ela quer estar alegre com Deus, ela quer viver com Deus. Deus é tudo aquilo que é bom, que é positivo, que é prazeroso, enfim, que nós não podemos conceber. E a alma, ela quer isso, quando nós separamos do corpo. Se nós não fazemos a nossa parte, né, nesta vida, nós vamos ter que pagar lá na outra vida com nossa alma, com o purgatório. Né? E a segunda pena, que é a pena dos sentidos. Né? Então, a alma, ela sente dor, ela sofre. E o purgatório sempre se refere com fogo, né? Ao fogo do purgatório. Então, ela sente a dor de um fogo. É como se o fogo estivesse queimando a todo tempo. É o mesmo fogo do inferno, né? Com a diferença que no purgatório, as almas têm a esperança. Elas ainda têm esperança de ver a Deus. Só que essa esperança é uma esperança dolorosa. Porque aquela esperança que ela quer ver tanto a Deus, e aspira tanto a Deus a cada segundo que ela está ali, que é um tormento para ela, essa esperança. Mas é um tormento com esperança. É a única diferença entre uma alma que se condena ao inferno e uma alma que espera a Deus no purgatório. Né? Por isso que é muito importante nessa vida nós não sermos hipócritas, nós não inventarmos leis para atacar o nosso próximo, para não perdoar o nosso irmão, pelo fato de nós necessitarmos isto. É um favor que nós estamos fazendo a nós. Né? Eu não sou bonzinho, eu não sou bom, caridoso com o meu próximo, porque eu sou uma boa pessoa. Não é isso apenas. São por duas razões. A primeira, que deve ser essencial e todos nós devemos ter, é por amor a Deus. Eu vou ser bom com o meu próximo, etc., porque eu amo a Deus. Mas também tem outra razão, que até se nós pensarmos, né, de um modo errôneo, pode parecer egoísta, mas não é. Depois eu explico por que não é. Que é nos livrarmos, né, deste fogo do purgatório. Nós não queremos sofrer depois que nós morremos. Nós não queremos, a nossa alma não vai querer ficar separada de Deus depois de nossa morte. A nossa alma quer se juntar a Deus. Ela quer o que é bom. Ela quer a bondade mesmo. Ela quer todo o prazer. Né? Então nós fazemos um favor a nós, né, sendo caridosos com o nosso próximo. Nós fazemos um favor a toda a igreja, porque quando nós nos santificamos, nós estamos santificando todo o corpo místico de Cristo, né? Recebe estas graças desta alma que está se purificando aqui mesmo nessa terra, né? E ademais, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque é isso que nos ordena. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é algo que nós devemos fazer, né? E evitar tanto esta pena, né? Esta pena moral, como esta pena dos sentidos, né? Na outra vida. Porque nós falamos do purgatório e às vezes parece que nós não acreditamos nisso. Né? Muitos católicos
né, falam, inclusive no meu sede vacantista, sede privacionista, tradicionalista, né, fala com uma firmeza tal dos artigos de fé, porque este homem, referindo-se a Bergoglio, né, não é papa porque ele diz tal e tal heresia. Muito bem, ele diz tal e tal heresia, não é papa por isso. Perfeito. E nós? Nós estamos acreditando nos artigos de fé? Nós estamos, quando nós falamos do purgatório, nós estamos acreditando na existência do próprio purgatório? Ou nós estamos negando, sendo heréticos com os nossos corações? Será que nós estamos acreditando firmemente naquilo? Porque se nós estivéssemos acreditando firmemente no purgatório, né, firmemente no céu, no inferno, naquilo que nosso Senhor nos revelou, penso eu, me parece lógico, que nós estaríamos seguindo de todo o coração aquilo que Deus nos revelou. Né? Então parece que há uma heresia dentro do nosso coração também, uma heresia de negar a realidade. Né? Uma heresia quando nós atacamos o próximo, nós humilhamos, nós o caluniamos, nós o detratamos, enfim, nós falamos mal do nosso próximo, dentro do nosso meio, que nós dizemos somos tão ortodoxos, parece que é uma heresia de coração ali. Mesmo no coração é uma heresia. Parece que eu não acredito no purgatório. Parece que eu não acredito nas penas da outra vida. Parece que eu não acredito no inferno. Parece que eu posso... Parece que não vou me condenar. Para que seguir tanto ascetismo, tantas virtudes, né? Para que ser caridoso com o próximo, se isso não existe? Parece que é uma religião mais ou menos de ficção. É uma religião de material, de imagem. Estou praticando, estou indo à missa nos domingos, né, no bispo tal, no padre tal, viajando 200 quilômetros desde minha casa, porque é longe esta missa, né, missa tridentina, missa católica, mas eu não acredito, sinceramente, com o meu coração, que exista o céu, o inferno, o purgatório e o juízo. Né? Não acredito. Essas verdades parece que não estão contidas em meu coração, porque meu comportamento não transmite isto. Né? Eu não tenho o comportamento de quem acredita, né, no céu, no inferno, no purgatório, no juízo. Né? Então, será que nós, quando acusamos outros de heréticos e nós nos comportamos desta maneira tão bestial, estamos acreditando fielmente naquilo que Deus nos revelou? Parece que o nosso comportamento humano, né, o comportamento entre nossos grupos não mostra isso, mostra diferente. Parece que nós não acreditamos. Nos nossos atos, nós não acreditamos. E muitas vezes há pessoas dentro de nossos grupos que não acreditam mesmo, que estão mais praticando uma religião material por influência, né, de pensamentos ideológicos. Né? Estamos aqui porque nós fazemos parte de um grupo especial, né, que vai contra a sociedade moderna e que é o único modo de irmos contra toda esta patifaria que acontece na sociedade atual. Às vezes parece que é isso, às vezes parece que, inclusive padres e bispos, né, se comportam desta maneira por este espírito mais ideológico, por este espírito mais de sentimento, né? Porque nos dá uma emoção fazer parte de um grupo assim, de um grupo combativo, de um grupo que vai contra as ideologias modernas, etc. Então, muitas vezes, nós devemos ter cuidado, né, com quem nós estamos nos juntando, com quem nós estamos falando, com quem nós estamos aprendendo a nos comportar, né? Porque muitas vezes, não estou dizendo que são todos, nem estou dizendo que são a maioria, mas muitas vezes há pessoas, né, que são assim, né, que estão no meio dos nossos grupos, né, fazendo bagunça, divisão, etc., quando elas mesmas não estão imbuídas desse espírito, né, da fé, né, que é acreditar em todos os artigos da fé, em cada detalhe, em cada minuciosidade, né, inclusive nas penas de quem não ama seu irmão e não ama Deus, inclusive nas penas de quem detrata, né, um padre, um bispo, né, um leigo mesmo, porque parece que não está convencido, né, dos artigos de fé. Tá? Então nós devemos ter muito cuidado que na nossa prática católica, nós também não estejamos imbuídos deste espírito, né, para que quando nós morrermos, no nosso juízo particular, nosso Senhor dizer, olha, vai para o purgatório e paga todos os teus pecados, enquanto não pagar gota por gota, ponto por ponto, tu não sairás de lá. E o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. A pena do purgatório é a mesma pena do inferno, com a única diferença que nós, no purgatório, teremos a esperança da salvação. E lembre-se, uma esperança quase desesperadora, porque é aquela esperança que nós queremos ver tanta Deus, tanta Deus, tanta Deus, e Deus não chega. Quem quer passar por isso? Então vamos vigiar as nossas ações, os nossos atos, né, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, para que nós possamos assim ter esta esperança firme, né, na nossa morte,
de fazermos a união direta com Deus, porque é para isso que nós estamos vindo à missa, é para isso que nós nos confessamos, é para isso que nós rezamos o rosário todos os dias, é para isso que nós fazemos os jejuns ou abstinência nas sextas-feiras, é por isso, porque nós queremos nos unir a Deus. Mas se ficarmos nessa prática, nessa religião materialista, né, esta religião de imagem, da qual nós vemos que a prática não está sendo aplicada, é muito perigoso, porque nós vamos escutar seguramente de Deus estas palavras. Vai e paga ponto por ponto, né, o que você fez por mim, o que você fez comigo, com o seu irmão. Nós não queremos isso. Por isso mesmo pedimos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que nos proteja, nos dê conselhos, nos incite a fazer o que é bom e evitar todo mal de coração, né, com sinceridade e não apenas tendo uma religião de imagem, como nós vemos, inclusive, no nosso meio tradicional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.